questão aí do CESP, da Polícia Rodoviária Federal de 2019, do curso de formação, que fala assim, ó: Vitor, namorado de Ana, motivado por ciúme, resolve matar a ex-namorada dele. Não, olha, ó, Vitor, namorado de Ana, motivado por ciúme, resolve matar o ex-namorado dela, ou seja, o ex-namorado de Ana, que era Bruno. E ele adquiriu ilegalmente uma arma de fogo para executar o crime e a guardou dentro de um armário em seu quarto. Vitor então mandou uma mensagem para Bruno pelo celular de Ana, fingindo ser ela, e combinou de se encontrar no dia seguinte. Bruno, pensando em estar conversando com Ana, aceitou o convite. Durante a noite, Vitor desistiu de executar o crime. No dia seguinte, foi ao shopping e lá foi preso, pois Bruno havia descoberto o plano e avisado a polícia. Olha, então vamos lá. Nós temos a figura do Vitor, que é namorado de Ana, e ele pega o celular de Ana, manda uma mensagem para Bruno, que é o ex-namorado de Ana. Ele fala assim: olha, vamos se encontrar aqui no shopping e tal, tô com saudade, mas com a intenção de matar, né? De matar aí o Bruno. Só que o Bruno fica sabendo e leva a polícia junto, né? Chegando lá, olha, a polícia agiu de forma, ó, acerca dessa, vamos lá, no dia seguinte foi ao shopping e foi preso. E quando ele chegou, né, no caso Vitor, chega ao shopping, tá a polícia lá e prende. No caso aí, a polícia agiu de forma correta ao prender Vitor, que responderá por tentativa de homicídio. Tá certo ou tá errado? Vamos fazer a análise dessa questão. Mas para acertar essa questão, a gente tem que falar de uma coisa extremamente importante que você entenda em relação à análise de tentativa, de desistência, de arrependimento e tudo mais, que é o caminho do crime, que é o iter criminis. O que seria isso aí? Olha, o crime ele vai passando por estágios, ele vai passando por um caminho, ele percorre um caminho até que ele chegue lá à sua consumação, né? E depois talvez até o exaurimento. Mas qual caminho é esse? Primeira coisa, cogitação. A pessoa pensa no crime. No caso aí de Vitor, ele pensou: poxa, eu vou matar Bruno, que é o ex-namorado de Ana. Eu estou namorando com Ana, eu quero que Bruno morra. Então ele pensou isso, a cogitação, é o pensamento. Depois, preparação. Olha, Vitor foi lá e adquiriu uma arma de fogo. Ele está se preparando para aquele momento de matar Bruno. Depois nós temos a execução, é quando de fato a pessoa começa a executar o verbo lá do tipo penal, que é matar. Ele vai na execução e depois a consumação, ou seja, quando o resultado se concretiza. Então nós temos esses quatro caminhos e alguns crimes nós temos o exaurimento. Olha, a cogitação, a preparação e a preparação não são puníveis no direito penal. Então nós temos lá Túlio, né? Tá lá pensando como ele vai praticar o crime, né? Se ele quer e tal, ele fazendo planejamento mental lá. A preparação, ele adquiriu a arma de fogo. A execução, ele teria atirado, só que ele não entrou nos atos executórios. E a consumação é a morte lá de Bruno, né? Se tivesse acontecido. Perceba que aqui, ó, Bruno, ele tá na cogitação e na preparação. Ele não entra nos atos executórios. E no Brasil, em regra, só é punido em relação aos atos executórios. A preparação não é punida no direito brasileiro, somente os atos executórios, né? E depois a consumação, né? Nesses atos executórios aí, nós temos, por exemplo, a desistência voluntária, nós temos o arrependimento eficaz e nós temos também a tentativa. A tentativa na execução é quando, por circunstâncias alheias à vontade do agente, não se chega à consumação. E nós temos o arrependimento posterior em relação à consumação. Em alguns crimes, mesmo o crime sendo consumado,
o agente pode se arrepender de forma posterior de tendo alguns critérios aí a serem observados, né? Então, vamos ver lá. No caso A, o, o Vitor aqui, ele pode ser preso? Sim ou não? Tá certo ou tá errado? Vamos lá, vamos ver o que diz agora a legislação mesmo. Ele fala assim, o artigo 14 fala assim, diz o crime consumado quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal, né? Então, consumado é quando o resultado se produz. Ou seja, todos os elementos lá estão presentes, do verbo lá do tipo penal. E tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Esse é o crime tentado. Nós temos o crime consumado e temos o crime tentado. Tem vídeo aqui falando, né, do site, tem questões só de crime tentado e consumado, se você quiser aprofundar nesse assunto aí, né? A doutrina fala assim, ó, a tentativa somente se configura contra o agente após ultrapassar os atos preparatórios da início à execução do tipo penal. Enquanto permanece na fase preparatória, não há tentativa punível. Então, perceba que nesse caso específico aqui, ó, nesse caso que a gente está analisando, Vitor não chegou nos atos executórios. E se ele não chega nos atos executórios, ele está lá nos atos preparatórios, ele não pode ser punido por nada, nem por tentativa. Nesse caso aqui, ó, tá perguntando. No dia seguinte foi ao shopping e foi preso, pois Bruno havia descoberto o plano e avisado a polícia. A polícia agiu de forma correta ao prender Vitor, que responderá por tentativa de homicídio. Errado, ele não vai responder tentativa de homicídio. Por quê? Porque ele não entrou nos atos executórios. Se ele não entra nos atos executórios, se ele está lá só na cogitação, só em relação à preparação, ele não vai ser punido, né? Não existe crime aí. Então marca aí, acertei. Tem aqui a resposta por inteligência artificial, que você pode depois dar uma olhada aqui para conhecer um pouco mais, né? Saiba aí que tem, então, existe um site aqui que você pode olhar, né? Essas questões aí. Também tem um grupo de WhatsApp que você pode também olhar aí o grupo de WhatsApp. Se você quiser conhecer também a nossa plataforma, tem o link aí, a um momento o QR Code vai ter aparecido, né? Nós temos várias questões aqui, várias questões no site. Você pode vir aqui, ó. Aqui tá mais do aparência de celular, né? Mas tá aqui, ó. O site fala da plataforma. Esse site aqui, ó, fala de, por exemplo, nós falamos hoje em relação à consumação em tentativa. Então, existem conteúdos aí relacionados à consumação em tentativa. Temos também a questão de ação, dolo, culpa. Tem muito conteúdo aqui e todos eles direcionados àqueles que querem passar em concurso na área policial. Então, nós fizemos essas 5 questões aqui. Repare que mesmo se atualizando a página, desde que você esteja no mesmo navegador, as respostas vão estar aqui marcadas, né? Então faça as questões, esteja registrado aí a sua evolução nos seus estudos aí e saiba que vale muito a pena estudar para concurso público e a área policial aí tem vários cargos, né? Tanto polícia civil, polícia penal, tá surgindo bastante coisa aí, polícia legislativa, polícia rodoviária, polícia federal, polícia de tribunal, tem polícia para tudo hoje em dia, né? Então, estamos aí no final da nossa aula. Um grande abraço e bons estudos.